O reino divino foi plantado em você. Ative a consciência da criação. Existe uma verdade que as religiões mantiveram oculta por eras, que os mestres espirituais compartilharam apenas com seus discípulos mais próximos. Uma verdade tão poderosa que, se compreendida agora, transformaria sua vida instantaneamente. Florence Scovel Shinn dedicou sua vida inteira a desvendar este mistério sagrado. E o que ela descobriu transcende qualquer ensinamento superficial sobre a lei da atração ou o pensamento positivo. Ela revelou que o reino divino, o paraíso que você busca desesperadamente fora de si, foi plantado dentro de você, antes mesmo do seu primeiro respiro neste mundo. E não como uma simples metáfora, não como um conceito filosófico abstrato, mas como uma realidade espiritual literal, como uma centelha divina pulsante. Esperando apenas pelo seu reconhecimento para florescer e transformar completamente sua jornada. E neste momento, enquanto você escuta estas palavras, essa centelha está começando a despertar. Florence escreveu em seus cadernos de sabedoria, descobertos décadas após sua partida. Passei anos ensinando as pessoas a manifestarem saúde, riqueza e amor. Mas o verdadeiro ensinamento, aquele que muda tudo, é este: você não precisa atrair o céu. Você precisa reconhecer que o reino divino já foi plantado em você. A manifestação não é sobre criar algo novo. É sobre permitir que o que já existe em você se expresse no mundo físico. Vamos deixar absolutamente claro o que isso significa na prática, no dia a dia da sua vida. Quando Florence fala sobre o reino divino plantado em você, ela está se referindo à consciência cósmica. A mesma consciência que transformou o caos em cosmos, que falou e os mundos vieram à existência. Que soprou vida em todas as formas viventes. Essa consciência não está distante de você, observando de algum trono celestial. Ela foi literalmente plantada no solo mais profundo do seu ser. E assim como uma semente contém toda a informação genética necessária para se tornar uma árvore majestosa, a centelha divina em você contém toda a informação espiritual necessária para que você manifeste milagres, abundância, cura perfeita e paz inabalável. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Uma semente plantada não brota automaticamente. Ela precisa de condições específicas. Ela precisa de água, de luz solar e de solo fértil. E a semente do reino divino dentro de você precisa das condições espirituais corretas para germinar e florescer. Florence identificou 3 sinais infalíveis de que o reino divino está começando a brotar em sua vida. E quando você reconhece esses sinais, quando você os nutre conscientemente,
a manifestação deixa de ser um esforço e se torna tão natural quanto uma planta crescendo em direção à luz. O primeiro sinal que Florence observou repetidamente em seus estudantes mais bem-sucedidos era o que ela chamava de despertar da presença. Preste atenção máxima aqui, porque esse conceito por si só pode revolucionar completamente sua prática espiritual. O despertar da presença acontece quando você para de procurar respostas, soluções, bênçãos e manifestações fora de você. E começa a perceber que tudo que você sempre buscou já está brotando de dentro. É uma mudança sutil na percepção, mas os efeitos são monumentais. Florence conta a história de Beatriz, uma de suas estudantes que passou 5 anos desesperadamente tentando manifestar estabilidade financeira. Beatriz tentou todos os métodos: visualizações, afirmações, painéis dos sonhos, rituais da lua crescente. Nada funcionava de forma consistente. Ela manifestava pequenas quantias ocasionalmente, mas nunca a prosperidade sustentável que tanto desejava. Então, durante um encontro de almas de 3 dias que Florence conduziu em 1928, Beatriz teve o que ela descreveu como o despertar mais perturbador e libertador da minha vida. Durante uma meditação guiada, ela não viu luzes, não ouviu vozes, não teve nenhuma experiência mística dramática. Em vez disso, ela simplesmente percebeu. Com uma clareza absoluta e inquestionável, que a prosperidade não era algo que ela precisava atrair. Era algo que já estava brotando de dentro dela, como uma planta que já havia germinado sob a terra e estava prestes a romper a superfície. Beatriz descreveu em seu diário: foi como se eu tivesse passado anos regando o solo ao meu redor, esperando que a abundância brotasse de algum lugar externo. E então, de repente, percebi que a semente já estava em mim. Já havia germinado. E o broto estava empurrando o solo interno da minha consciência, prestes a emergir. Meu único trabalho era parar de bloquear seu crescimento natural. 2 semanas depois dessa percepção, sem que Beatriz fizesse nenhuma ação externa diferente, sem que ela se candidatasse a novos empregos ou iniciasse novos projetos. 3 oportunidades financeiras, completamente inesperadas, se materializaram em sua vida. Uma herança de um parente distante que ela não sabia que havia falecido. Um pagamento retroativo de um seguro que ela havia esquecido completamente. E uma oferta de sociedade em um negócio que surgiu através de um encontro casual em um café. Florence escreveu sobre esse caso. Beatriz não atraiu essas oportunidades através de sua mente consciente. A consciência cósmica dentro dela, uma vez reconhecida e deixada livre para operar, reorganizou sua realidade externa para refletir a abundância que sempre existiu em seu interior.
O reino divino plantado nela começou a florescer no mundo físico. Isso nos leva ao segundo sinal que Florence identificou: o aparecimento do que ela chamava de milagres cotidianos. Não as pequenas coincidências que todos experimentamos ocasionalmente, mas eventos tão perfeitamente orquestrados, tão precisamente cronometrados, tão improváveis que acontecessem por acaso, que você não tem escolha a não ser reconhecer que uma inteligência divina está operando em sua vida. Quando o reino divino plantado em você começa a brotar, sua vida externa começa a se reorganizar de formas que desafiam qualquer explicação lógica. Pessoas que você precisa conhecer aparecem exatamente no momento certo. Informações que você precisa descobrir chegam até você através de canais inesperados. Portas que estavam fechadas por anos, de repente se abrem sem esforço. Florence documentou meticulosamente dezenas desses casos. Seu favorito envolvia um homem chamado Ricardo. Um inventor que havia desenvolvido um dispositivo mecânico que ele acreditava poder revolucionar a indústria têxtil. Mas Ricardo não tinha recursos para patentear sua invenção, muito menos para fabricá-la e comercializá-la. Durante 6 meses, Ricardo participou das palestras de Florence e praticou diligentemente o que ela ensinava sobre reconhecer o reino divino plantado dentro dele. Ele não focava em manifestar investidores ou parceiros de negócios. Ele simplesmente praticava. Reconhecer, várias vezes ao dia, que a consciência cósmica dentro dele já sabia exatamente como trazer sua invenção ao mundo, e que ele confiava completamente nessa inteligência divina. O que aconteceu depois é tão perfeitamente orquestrado que parece roteiro de filme. Em uma terça-feira chuvosa de novembro, Ricardo perdeu seu trem habitual por causa de um atraso de 2 minutos. Irritado, ele decidiu caminhar até uma cafeteria próxima para esperar o próximo trem. A cafeteria estava lotada e a única mesa disponível tinha uma cadeira vazia. Ricardo pediu permissão para sentar e o homem na mesa, distraído com papéis, acenou afirmativamente sem olhar para cima. 5 minutos depois, o homem ergueu os olhos e seu rosto se iluminou em choque. Era Daniel, colega de Ricardo da faculdade há 20 anos atrás, com quem ele havia perdido contato completamente. Os dois não se viam nem se falavam desde a formatura. Durante a conversa que se seguiu, Ricardo mencionou casualmente sua invenção. Daniel, por uma coincidência que desafiava qualquer probabilidade, era agora sócio majoritário de uma empresa de manufatura têxtil. Mais impressionante ainda, Daniel estava ativamente procurando exatamente o tipo de inovação que Ricardo havia desenvolvido. Sua empresa havia acabado de fechar um contrato de investimento de 2 milhões de reais, especificamente destinados a adquirir novas tecnologias.
3 meses depois, Ricardo tinha sua patente registrada, um contrato de licenciamento lucrativo assinado e uma parcela inicial de R$50 mil depositada em sua conta bancária. Florence Scovel Shinn escreveu sobre esse evento. Ricardo não manipulou a realidade com sua mente. Ele não visualizou encontrar Daniel. Ele não afirmou que encontraria um investidor. Ele simplesmente reconheceu o reino divino interior dentro dele. E confiou na consciência cósmica para orquestrar os eventos externos. E a consciência cósmica, operando através de uma inteligência que transcende completamente nossa compreensão humana, coordenou milhares de variáveis para criar um encontro impossível no momento perfeito. Agora, você pode estar pensando, mas essas são apenas 2 histórias. Esses são casos excepcionais. Isso não pode funcionar para pessoas normais como eu. E é exatamente esse pensamento. Essa dúvida específica, que Florence Scovel Shinn identificou como a principal erva daninha mental que impede o reino divino interior plantado em você de florescer. Florence Scovel Shinn chamava essas dúvidas de ervas daninhas da consciência comum. E ela era absolutamente inflexível sobre uma coisa. Você precisa arrancar essas ervas daninhas pela raiz. Ou elas vão sufocar a centelha divina dentro de você antes que ela tenha chance de brotar completamente. A erva daninha mais perigosa, aquela que Florence Scovel Shinn via matando os sonhos de 90% das pessoas, era o que ela chamava de a crença na escassez como verdade fundamental. É a crença inconsciente, raramente examinada, de que o universo opera sob leis de limitação, que não há o suficiente para todos, que você precisa lutar e competir para conseguir sua parte. Essa crença é tão profundamente enraizada na consciência coletiva humana que a maioria das pessoas nem percebe que a carrega. Ela se manifesta em pensamentos sutis como: eu adoraria fazer isso, mas não tenho recursos. Essa oportunidade seria perfeita, mas provavelmente já tem muitas pessoas competindo por ela. Eu gostaria de ajudar, mas preciso garantir minha própria segurança primeiro. Florence Scovel Shinn ensinava um exercício radical para arrancar essa erva daninha pela raiz. Ela pedia que seus estudantes passassem um dia inteiro do nascer ao pôr do sol, operando sob uma única premissa: o universo é infinitamente abundante e a consciência cósmica dentro de mim tem acesso ilimitado a essa abundância. Não existe escassez, exceto na consciência humana. O exercício não era sobre afirmar isso verbalmente. Era sobre tomar cada decisão, fazer cada escolha, reagir a cada situação daquele dia como se essa premissa fosse absolutamente verdadeira.
uma estudante chamada Mariana relatou que esse único dia de prática transformou completamente sua vida financeira. Durante aquele dia, quando ela se pegou hesitando em comprar ingredientes orgânicos mais caros no mercado por medo de gastar demais, ela conscientemente escolheu agir a partir da premissa da abundância infinita. Quando ela se pegou sentindo inveja de uma colega que recebeu uma promoção, ela conscientemente mudou para celebrar a conquista da colega. Reconhecendo que a promoção dela não diminuía de forma alguma as oportunidades disponíveis para Mariana. Mais surpreendente, quando Mariana recebeu uma ligação de uma amiga pedindo um empréstimo de R$ 1.000, um valor que Mariana objetivamente não podia emprestar sem comprometer suas próprias contas. Ela se permitiu sentar em silêncio por 5 minutos e perguntar à consciência cósmica dentro dela o que fazer. A resposta que surgiu foi clara: emprestar o dinheiro. Mariana obedeceu. Mesmo com suas mãos tremendo enquanto transferia os fundos. No dia seguinte, Mariana recebeu um e-mail completamente inesperado de um antigo cliente, com quem ela havia trabalhado 3 anos antes. O cliente estava iniciando um novo projeto e queria contratar Mariana para um trabalho freelance. O valor do projeto: R$ 10.000. 10 vezes o valor que Mariana havia emprestado. Florence Scovel Shinn comentaria sobre casos assim: a consciência cósmica não opera sob leis humanas de causa e efeito. Quando você arranca a erva daninha da escassez e age a partir da consciência da abundância infinita, você cria um vácuo espiritual que o universo preenche instantaneamente. A manifestação não é recompensa por bom comportamento. É a consequência natural de operar a partir da consciência correta. Isso nos traz ao terceiro e mais importante sinal de que o reino divino interior está florescendo em você. O surgimento do que Florence Scovel Shinn chamava de paz inabalável em meio ao caos. Não uma paz que depende de circunstâncias externas favoráveis, mas uma paz profunda, enraizada, que permanece estável mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Essa paz não é resignação, não é indiferença, não é negar problemas reais. É a certeza absoluta, visceral, de que a consciência cósmica dentro de você já sabe exatamente como resolver qualquer situação e que você pode confiar completamente nessa inteligência divina. Florence Scovel Shinn enfrentou o teste máximo dessa paz em 1929, quando o colapso do mercado de ações devastou a economia americana. Muitos dos estudantes de Florence Scovel Shinn perderam suas economias de vida inteira da noite para o dia. Alguns perderam suas casas, alguns perderam seus negócios.
Em meio ao pânico generalizado, Florence Scovel Shinn conduziu uma série de palestras que ficaram conhecidas como as Palestras do Caos. Nelas, ela ensinava uma prática que muitos consideraram radical demais, até insana: dar graças pela crise. Florence não estava pedindo que as pessoas fingissem que não estavam enfrentando dificuldades reais. Ela estava ensinando algo muito mais profundo. Reconhecer que todo caos externo é uma oportunidade para a consciência cósmica dentro de você demonstrar seu poder de forma ainda mais dramática. Ela contava a história de Ricardo, um empresário que perdeu absolutamente tudo na crise. Seu negócio faliu. Sua casa foi a leilão. Sua esposa o deixou, incapaz de lidar com a pressão. Ricardo chegou à palestra de Florence com uma arma no bolso, planejando se matar depois do evento. Florence. Sem saber nada da situação de Ricardo especificamente, falou diretamente ao desespero dele. Quando você perde tudo, quando cada estrutura externa que você construiu desmorona, você tem diante de si a oportunidade mais preciosa possível. Você pode finalmente parar de confiar em criações humanas frágeis e começar a confiar na consciência cósmica, indestrutível dentro de você. O colapso externo é o convite para o despertar interno. Ricardo não se matou naquela noite. Em vez disso, pela primeira vez em sua vida, ele se permitiu soltar completamente o controle e confiar em algo maior que ele mesmo. Ele passou os 3 dias seguintes em seu quarto vazio, sem móveis porque haviam sido penhorados, praticando o exercício que Florence ensinou: reconhecer o reino divino interior plantado nele, agradecer pela consciência cósmica que já sabia o próximo passo e permanecer em paz absoluta enquanto aguardava a orientação. No 3º dia, Ricardo teve uma ideia que surgiu com tanta clareza que ele soube instantaneamente que vinha da consciência cósmica dentro dele. Durante a crise, enquanto todos estavam vendendo em pânico, haveria oportunidades sem precedentes para comprar ativos valiosos por preços absurdamente baixos. Mas Ricardo não tinha capital. Ele não tinha credibilidade. Ele não tinha nada. Exceto uma coisa: ele tinha a certeza inabalável de que a consciência cósmica já havia orquestrado o caminho. Ricardo passou as semanas seguintes falando com qualquer pessoa que o ouvisse sobre sua visão. 99% das pessoas o ignoraram ou zombaram dele. Mas uma pessoa, um antigo mentor que Ricardo não via há anos, ouviu a confiança inabalável na voz de Ricardo e reconheceu que algo havia mudado fundamentalmente nele. O mentor investiu R$5.000 para dar a Ricardo uma chance.
Ricardo usou esses R$ 5.000 para adquirir propriedades que estavam sendo vendidas por uma fração de seu valor real. Durante os 5 anos seguintes, conforme a economia lentamente se recuperava, o valor dessas propriedades multiplicou por 20. Ricardo não apenas recuperou tudo que havia perdido. Ele construiu uma riqueza geracional que sustentou sua família por 3 gerações. Florence escreveu sobre Ricardo. Ele perdeu tudo que construiu com consciência humana. E então ele permitiu que a consciência cósmica construísse através dele. A primeira fortuna era frágil, porque era baseada em esforço humano. A segunda fortuna era duradoura, porque era baseada em orientação divina. Agora, chegamos à parte mais prática e importante de todo esse ensinamento. Como você ativa conscientemente o reino divino interior que já foi plantado em você? Como você cria as condições espirituais para que essa centelha divina germine e floresça rapidamente? Florence desenvolveu o que ela chamava de o protocolo diário da consciência cósmica. Não era uma prática complexa. Não exigia horas de meditação, mas exigia consistência absoluta e sinceridade profunda. O protocolo consistia em 3 momentos específicos ao longo do dia, cada um projetado para regar a centelha divina dentro de você e remover os obstáculos que impedem seu florescimento. O primeiro momento acontecia imediatamente ao acordar, antes mesmo de sair da cama. Florence instruía seus estudantes a permanecerem deitados por 3 minutos em silêncio absoluto, não para meditar ou visualizar, mas simplesmente para reconhecer conscientemente uma verdade. O reino divino interior está plantado em mim. A consciência cósmica está viva dentro de mim neste exato momento. Tudo o que eu preciso já está brotando do meu interior. Florence enfatizava que esses 3 minutos não eram sobre sentir algo especial ou ter alguma experiência mística. Eram simplesmente sobre estabelecer a consciência correta, antes que a mente consciente começasse a criar sua narrativa habitual do dia. Era sobre plantar uma semente de verdade na consciência, antes que as ervas daninhas da preocupação, dúvida e planejamento ansioso começassem a crescer. Uma estudante chamada Camila relatou que após apenas 5 dias praticando esses 3 minutos matinais, ela começou a notar mudanças sutis, mas profundas. Situações que normalmente a deixariam ansiosa simplesmente não geravam mais a mesma reação emocional. Problemas que pareciam insuperáveis de repente revelavam soluções óbvias que ela não havia conseguido ver antes. E mais importante, ela começou a perceber milagres cotidianos pequenos, mas inequívocos, acontecendo com frequência crescente. O segundo momento do protocolo acontecia no meio do dia, idealmente durante o almoço ou em algum intervalo natural de atividades.
Florence pedia que seus estudantes fizessem o que ela chamava de verificação de ervas daninhas. Era um exercício simples, mas brutalmente honesto. Revisar mentalmente as últimas horas e identificar cada momento em que você operou a partir da consciência de escassez, medo ou limitação, em vez de operar a partir da consciência cósmica. Não era para julgar a si mesmo. Não era para sentir culpa. Era simplesmente para desenvolver consciência. Por que você não pode arrancar ervas daninhas que você não vê? Florence ensinava que cada vez que você identifica um pensamento de escassez, você deve imediatamente substituí-lo por uma verdade espiritual. Se você pensou, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, você conscientemente substitui por a consciência cósmica dentro de mim tem acesso a toda a abundância infinita. Se você pensou, essa pessoa provavelmente vai me rejeitar. Você substitui por a consciência cósmica já orquestrou todos os relacionamentos corretos para mim. Um estudante chamado Marcelo praticou essa verificação de ervas daninhas religiosamente por 2 meses. Ele manteve um pequeno caderno, onde anotava cada pensamento de limitação que identificava. No primeiro dia, ele anotou 47 pensamentos de escassez. No 30º dia, ele anotou 16. No 60º dia, ele anotou apenas 3. E conforme os pensamentos de escassez diminuíam, a vida externa de Marcelo transformava em proporção direta. Oportunidades que ele nunca teria notado antes, de repente se tornavam óbvias. Pessoas que podiam ajudá-lo apareciam sem esforço em seu caminho. Soluções para problemas de longa data surgiam espontaneamente em sua mente. Florence comentou sobre o progresso de Marcelo. Ele não atraiu nada novo para sua vida. Ele simplesmente removeu os obstáculos mentais. Que o impediam de ver a abundância, que sempre esteve disponível. O reino divino interior estava plantado nele, desde o princípio. Ele apenas limpou as ervas daninhas, que bloqueavam sua expressão. O terceiro e mais crucial momento do protocolo acontecia à noite, nos minutos finais, antes de adormecer. Florence Scovel Shinn chamava esse momento de plantio de sementes durante o sono. Era baseado em sua compreensão de que a mente subconsciente é infinitamente mais receptiva a verdades espirituais. Durante o estado entre vigília e sono, o exercício era elegante, em sua simplicidade. Deitado na cama, pronto para dormir, você conscientemente planta uma questão ou intenção na consciência cósmica dentro de você. Não como um pedido ansioso, não como uma súplica desesperada, mas como uma semente, sendo gentilmente colocada em solo fértil, com total confiança de que a resposta ou manifestação
já está em processo. Florence Scovel Shinn ensinava seus estudantes a usarem uma frase específica antes de dormir. Consciência cósmica dentro de mim. Eu planto esta questão em solo sagrado esta noite, confiando completamente que a resposta perfeita brotará no momento perfeito. Então você declarava sua questão ou intenção uma única vez, claramente, e imediatamente deixava ir e adormecia. O que Florence Scovel Shinn descobriu. Documentado através de centenas de casos de seus estudantes, é que essa prática de plantar sementes durante o sono gerava resultados extraordinários. Respostas chegavam através de sonhos vívidos. Insights surgiam espontaneamente. Ao acordar, milagres cotidianos se manifestavam nos dias seguintes, trazendo exatamente o que havia sido plantado. A história mais dramática que Florence Scovel Shinn registrou sobre essa prática envolvia uma mulher chamada Isabel. Uma viúva de 52 anos que estava enfrentando a perda iminente de sua casa por falta de pagamento da hipoteca. Isabel devia R$12.000, uma quantia absolutamente impossível para ela conseguir com seus recursos limitados. Durante 7 noites consecutivas, Isabel praticou o plantio de sementes durante o sono. Cada noite, ela declarava simplesmente: consciência cósmica dentro de mim. Eu planto a intenção de que minha casa seja salva. De forma que honre a ordem divina e beneficie todos os envolvidos. Confio completamente na inteligência divina para manifestar a solução perfeita. Na 8ª manhã, Isabel recebeu uma carta registrada, completamente inesperada. Era de um escritório de advocacia, informando que ela havia sido nomeada beneficiária no testamento de uma antiga colega de trabalho, que havia falecido 3 meses antes. Isabel mal se lembrava dessa mulher. Com quem havia trabalhado brevemente, 15 anos atrás, e nunca mais tinha visto desde então. O valor da herança, R$12.500. Exatamente R$500 a mais do que Isabel precisava para salvar sua casa. Florence Scovel Shinn escreveu sobre esse caso em suas anotações privadas. Isabel não manipulou eventos. Ela não usou força de vontade. Ela simplesmente plantou uma semente na consciência cósmica dentro dela e confiou no processo divino. E a consciência cósmica, operando além de qualquer limitação de tempo e espaço, orquestrou eventos que haviam acontecido meses antes para produzir o resultado perfeito, no momento exato. Mas Florence Scovel Shinn era pragmática demais para acreditar que apenas praticar esses 3 momentos diários era suficiente. Ela sabia que a maioria das pessoas carregava bloqueios espirituais profundos que precisavam ser removidos antes que a semente do reino divino interior
pudesse florescer completamente. Ela identificou 3 bloqueios principais que impediam a consciência cósmica de se manifestar livremente na vida das pessoas. E ela desenvolveu exercícios específicos para remover cada um desses bloqueios pela raiz. O primeiro bloqueio que Florence Scovel Shinn identificou era o que ela chamava de amnésia espiritual. Era a tendência humana de esquecer verdades espirituais durante momentos de pressão, crise ou desafio. Você pode saber intelectualmente que a consciência cósmica está dentro de você. Você pode até ter experimentado sua realidade em momentos de paz. Mas quando o desespero chega, quando o medo aperta, quando a crise explode, você instantaneamente esquece tudo e volta-se a operar a partir da consciência de separação e limitação. Florence Scovel Shinn ensinava um exercício radical para curar essa amnésia espiritual. Ela pedia que seus estudantes criassem o que ela chamava de âncoras de verdade. Eram lembretes físicos visíveis, colocados estrategicamente em locais, onde seriam vistos múltiplas vezes ao dia. Não eram afirmações genéricas, não eram frases motivacionais vazias, eram declarações específicas da verdade espiritual que Florence Scovel Shinn estava ensinando. O reino divino interior foi plantado em mim. A consciência cósmica vive em mim agora. Tudo o que eu preciso já está brotando de dentro. Um estudante chamado Roberto colocou essas âncoras de verdade em 12 locais diferentes. Na porta do banheiro que ele usava toda manhã, na geladeira, no painel do seu carro, na gaveta da sua mesa de trabalho, ao lado da sua cama. Ele relatou que nos primeiros dias, essas frases pareciam palavras vazias. Mas após 3 semanas de ver essas verdades repetidamente, algo começou a mudar em sua consciência. As verdades começaram a se infiltrar. Em sua mente subconsciente. E durante momentos de estresse, quando ele normalmente entraria em pânico ou desespero, ele descobriu que essas frases surgiam espontaneamente em sua mente, trazendo-o de volta à consciência correta, instantaneamente. Florence Scovel Shinn comentou sobre a prática de Roberto. Ele estava reprogramando sua resposta automática ao estresse. Em vez de default para medo e limitação, ele estava criando um novo default espiritual. Ele estava curando a amnésia, através da repetição consciente da verdade. O segundo bloqueio que Florence Scovel Shinn identificou era o que ela chamava de adoração de resultados passados. Era a tendência de olhar para manifestações anteriores e acreditar que o futuro seguiria os mesmos padrões e limitações do passado. Se você sempre manifestou apenas quantidades pequenas de dinheiro, você inconscientemente acredita que nunca manifestará quantidades grandes.
Se você sempre atraiu relacionamentos disfuncionais, você inconscientemente acredita que nunca terá um relacionamento saudável. Esse bloqueio é especialmente insidioso, porque se disfarça como realismo ou aprender com a experiência. Mas Florence Scovel Shinn via isso pelo que realmente era: uma prisão mental que mantinha as pessoas presas nos mesmos padrões limitados, indefinidamente. Ela ensinava um exercício poderoso para quebrar essa prisão. Ela pedia que seus estudantes fizessem um inventário completo de todas as crenças limitantes que eles estavam carregando, baseadas em experiências passadas. E então, um por um, declarar conscientemente essas crenças obsoletas, substituindo-as por uma verdade maior. Uma estudante chamada Patrícia fez esse exercício e obteve resultados transformadores. Ela identificou 43 crenças limitantes diferentes que carregava consigo. Crenças como: eu nunca serei rica, porque ninguém na minha família conseguiu enriquecer. Os homens sempre me abandonam, porque meu pai me abandonou. Eu não tenho sorte nos negócios, porque já falhei 3 vezes antes. Patrícia passou uma tarde inteira escrevendo cada crença em uma folha de papel separada. E então, num ritual que Florence Scovel Shinn recomendava, ela queimou cada papel enquanto declarava em voz alta: essa crença veio de experiências humanas limitadas. Eu a liberto agora e reconheço que a consciência cósmica dentro de mim não está presa a padrões passados. Cada momento é uma nova criação. Cada dia é uma nova manifestação do reino divino interior dentro de mim. 3 dias depois de realizar esse ritual, Patrícia recebeu uma ligação de uma antiga colega, oferecendo uma oportunidade de parceria em um negócio que Patrícia nunca teria considerado antes, porque se enquadrava perfeitamente em suas crenças limitantes antigas. Sobre não ter sorte nos negócios. Mas agora, com essas crenças queimadas e liberadas, Patrícia conseguiu ver a oportunidade com olhos novos. Ela aceitou a parceria. 18 meses depois, o negócio estava gerando mais de $100 mil por ano, em receita líquida para Patrícia. Uma quantia que teria sido completamente impossível dentro de suas crenças limitantes antigas. Florence Scovel Shinn escreveu sobre Patrícia. Ela não mudou sua realidade externa primeiro. Ela mudou sua consciência primeiro. E então, a realidade externa se reorganizou automaticamente para refletir a nova consciência. O reino divino interior estava sempre plantado nela, mas as ervas daninhas das crenças passadas estavam sufocando seu crescimento. Uma vez que ela arrancou essas ervas daninhas, o reino divino interior pôde finalmente florescer. O terceiro e mais profundo bloqueio que Florence Scovel Shinn identificou era o que ela chamava de
resistência ao desconhecido divino. Era o medo sutil, raramente consciente, de realmente permitir que a consciência cósmica assumisse o controle da sua vida. Porque se você realmente soltar o controle, se você realmente confiar na inteligência divina dentro de você, você não tem ideia de onde isso vai te levar. Você pode acabar fazendo coisas que nunca planejou. Você pode acabar em lugares que nunca imaginou. Sua vida pode se tornar completamente irreconhecível. E para o ego humano, que busca segurança e previsibilidade acima de tudo, isso é aterrorizante. Florence Scovel Shinn era compassiva, mas inflexível sobre esse bloqueio. Ela dizia aos seus estudantes: você não pode ter tanto controle quanto os milagres cotidianos. Você precisa escolher. Ou você mantém o controle e vive dentro das limitações da consciência humana, ou você solta o controle e permite que o reino divino interior dentro de você floresça em sua total magnitude. Ela ensinava um exercício que poucos estudantes tinham coragem de fazer completamente. Ela chamava de rendição total de uma área. Você escolhia uma área específica da sua vida. Uma área onde você estava lutando, controlando, forçando e se esforçando sem resultados satisfatórios. E então, você conscientemente soltava completamente o controle dessa área, entregando-a totalmente à consciência cósmica dentro de você, não como desistência. Não como apático abandono, mas como confiança ativa. Você continuava a tomar ações, quando intuitivamente guiado, mas você parava de tentar manipular resultados, parava de tentar forçar caminhos específicos, parava de tentar controlar como e quando as coisas aconteceriam. A história mais poderosa que Florence Scovel Shinn registrou sobre esse exercício envolvia um homem chamado Davi, um escritor que havia passado 8 anos tentando publicar seu romance. Ele havia enviado seu manuscrito para 123 editoras diferentes. Todas rejeitaram. Ele havia contratado 3 agentes literários diferentes. Todos desistiram dele eventualmente. Ele havia reescrito o livro 5 vezes, tentando torná-lo mais comercializável. Nada funcionava. Davi estava quebrado financeiramente, emocionalmente devastado e seriamente considerando desistir completamente do sonho de ser um autor publicado. Foi nesse estado de desespero total que ele chegou a uma das palestras de Florence Scovel Shinn, quando Florence Scovel Shinn ensinou sobre rendição total de uma área. Algo dentro de Davi se quebrou. Ele percebeu que havia passado 8 anos tentando controlar, manipular e forçar seu caminho para ser publicado. E nada disso havia funcionado. Ele não tinha mais nada a perder. Naquela noite, Davi fez o exercício de rendição total. Ele conscientemente disse em voz alta: consciência cósmica dentro de mim.
Eu solto completamente o controle sobre minha carreira como escritor. Eu paro de tentar forçar caminhos. Eu confio completamente em você para manifestar o resultado perfeito, no tempo perfeito, de formas que eu não posso prever ou controlar. Eu me rendo totalmente. E então Davi fez algo que Florence Scovel Shinn enfatizava. Era crucial para a rendição real. Ele parou completamente de enviar seu manuscrito para editoras. Ele parou de reescrever. Ele parou de fazer networking com agentes. Ele parou toda a atividade relacionada a tentar ser publicado. Não por desistência, mas por confiança genuína de que a consciência cósmica dentro dele já sabia o caminho e não precisava da sua interferência ansiosa. Durante os 6 meses seguintes, Davi simplesmente viveu sua vida. Ele conseguiu um emprego temporário para pagar suas contas. Ele passou tempo com amigos que havia negligenciado durante anos. Ele começou a escrever um novo projeto, puramente por prazer, sem qualquer agenda de publicação. E então, no 7º mês após sua rendição, algo impossível aconteceu. Davi estava em uma livraria, navegando casualmente pela seção de ficção, quando ele acidentalmente esbarrou em uma mulher, fazendo-a derrubar a pilha de livros que estava carregando. Davi imediatamente se desculpou e ajudou a juntar os livros. Durante a breve conversa que se seguiu, a mulher mencionou que era editora de uma nova casa editorial, que estava especificamente procurando por vozes literárias únicas e não convencionais. Por algum motivo que Davi não conseguia explicar racionalmente, ele se sentiu guiado a mencionar seu manuscrito. A editora, cujo nome era Sarah, pediu que ele enviasse os primeiros 3 capítulos. Davi enviou naquela mesma noite. 5 dias depois, Sarah ligou pessoalmente. Ela havia lido seu manuscrito inteiro em uma única sessão. Ela queria publicá-lo. Ela ofereceu a Davi um contrato de 3 livros, com um adiantamento de $30.000. O livro foi publicado 10 meses depois. Não se tornou um best-seller imediato, mas encontrou seu público dedicado. E o mais importante, Ricardo finalmente alcançou o sonho que havia perseguido desesperadamente por 8 anos, mas que só se manifestou quando ele parou de perseguir e começou a confiar. Florence Scovel Shinn escreveu sobre Ricardo. Durante 8 anos, ele tentou forçar a manifestação através da vontade humana. E a vontade humana, por mais forte que seja, não pode competir com a consciência cósmica. Quando ele finalmente soltou o controle e confiou no reino divino interior, plantado dentro dele, a manifestação aconteceu de forma tão natural quanto uma semente brotando da terra. Não porque ele fez algo para merecê-la.
mas porque ele parou de bloquear o que já estava tentando florescer. Agora você entende o ensinamento completo de Florence sobre o reino divino interior plantado em você. Você sabe que a consciência cósmica já está viva dentro de você, esperando apenas que você a reconheça. Você conhece os 3 sinais de que ela está florescendo: despertar da presença, milagres cotidianos e paz inabalável. Você sabe como nutri-la através do protocolo diário de 3 momentos. E você sabe como remover os 3 bloqueios principais que impedem seu florescimento total. Mas conhecimento sem aplicação é completamente inútil. Florence Scovel Shinn era implacável sobre isso. Ela dizia: você pode estudar esses ensinamentos por décadas e permanecer exatamente onde está. Ou você pode aplicá-los por 30 dias e ver sua vida transformar completamente. A escolha é sempre sua. Então, aqui está o desafio final que Florence Scovel Shinn ofereceria a você se estivesse viva hoje. O mesmo desafio que ela ofereceu a milhares de estudantes durante sua vida. Comprometa-se por 30 dias completos a viver a partir da consciência de que o reino divino interior foi plantado em você. Pratique os 3 momentos diários religiosamente. Crie suas âncoras de verdade. Faça a verificação de ervas daninhas honestamente. Plante suas sementes durante o sono consistentemente. Identifique e remova suas crenças limitantes baseadas no passado. E considere seriamente fazer a rendição total de uma área da sua vida onde você está lutando sem resultados. 30 dias. Apenas 1.044 minutos distribuídos ao longo de um mês. 3 minutos pela manhã, 5 minutos ao meio-dia, 2 minutos à noite. É tudo o que Florence Scovel Shinn pedia. Porque ela sabia, através de décadas de experiência com milhares de estudantes. Que 30 dias de prática consistente eram suficientes para reprogramar a consciência e criar momentum espiritual irreversível. E no 31º dia, você não precisará mais de fé cega. Você terá evidência direta, porque a consciência cósmica dentro de você terá demonstrado sua realidade através de manifestações inegáveis na sua vida externa. A centelha divina do reino divino interior está plantada em você neste exato momento. Ela está viva. Ela está pulsante. Ela está esperando para brotar e florescer e transformar completamente sua experiência de vida. A única questão que resta é: você vai finalmente dar a ela as condições para crescer? Ou você vai continuar sufocando-a com ervas daninhas de dúvida, medo e controle ansioso? Florence Scovel Shinn escolheu acreditar no reino divino interior dentro dela, e sua vida se tornou um testemunho vivo de milagres cotidianos. Beatriz escolheu, e prosperidade sustentável floresceu.
Ricardo escolheu, e sincronicidades impossíveis se manifestaram. Henrique escolheu no meio do colapso total, e prosperidade geracional foi construída. Elizabeth escolheu quando enfrentava perda, e salvação perfeita chegou. Ricardo escolheu depois de 8 anos de luta, e seu sonho finalmente se realizou. E agora é a sua vez de escolher. O reino divino interior já foi plantado em você. A única questão é: quando você vai deixá-lo florescer?